Boa noite a todos. Eu me chamo Camila Cerejo. Sou educadora integrante da equipe de educação e pesquisa da Oficina Francisco Brenan. E aí, eu vou começar me autodescrevendo. Sou uma mulher branca, de cabelo na altura do ombro, cacheado. Meu cabelo está meio molhado agora. No meu fundo tem uma parede branca, não está aparecendo quase nada nela. Eu estou usando uma blusa branca com a estampa bem clara de flores. Tenho vários piercings no rosto, tenho um piercing entre os olhos, piercings no nariz. Estou usando um colar de pedras justinho no pescoço. Acho que é isso. Aí eu vou pedir também, depois, quando eu passar a falar para vocês também se autodescreverem, tá bom? Hoje eu vou ser a mediadora do nosso segundo encontro do último módulo do curso. E aí, o curso de extensão Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios. Este ano, sob o tema 20 anos da Lei nº 10.639/03 e os avanços da educação antirracista no Brasil. É uma contrapartida do projeto Natureza de Francisco Brenan, do PRONAC 221994. E aí, para começar, eu gostaria de começar fazendo alguns agradecimentos. Primeiro, a diretoria da Oficina Francisco Brenan, no nome de Marcos Batista e Ingrid Mello. Também gostaria de agradecer a Ariana Nuala, que é a nossa gerente de Educação e Pesquisa da oficina, ao IAC, que é o Instituto de Arte Contemporânea, e a PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da UFPE, e a toda a equipe da UFPE, através da figura do diretor Thales Colatino de Barros. E aí também gostaria de agradecer a Henrique Falcão, que é outro educador da oficina, que fez toda a articulação com essa rede do curso, e a Júlia Meira, que é a nossa produtora, e que está dando todo o suporte necessário para que os encontros aconteçam. O curso Diálogos é uma realização da Oficina Francisco Brenan, que está localizado na propriedade São Cosme e Damião, no bairro da Várzea, próximo da Universidade Federal de Pernambuco e numa região de mata reflorestada, banhada pelo rio Capibaribe e parte do território histórico do Quilombo do Catucá. Em 2019, a Oficina Francisco Brenan adquire um caráter de instituto, visando preservar o legado do artista Francisco Brenan, ao passo em que também atua como fomentadora e difusora de práticas artísticas, culturais e educativas contemporâneas. A partir do seu caráter institucional, a gente tem trabalhado a partir de três eixos, que são natureza, território e cosmologias, que são os eixos que dão o nome ao curso, e são os eixos temáticos que são pensados como forma de expandir a poética de Francisco Brenan. E também abrir espaço para discussão entre várias outras narrativas, num diálogo que não se acaba apenas na obra do artista, mas constrói uma série de expansões constantes. A partir desses eixos, a nossa gerência de educação e pesquisa organiza atividades educativas, que inclui visitas com escolas, ONGs e outras instituições de ensino, formações para professores, como essa que está tendo aqui, mas também temos formações menores, que são rotineiras nas nossas atividades. Atividades voltadas para estudantes, para artistas, para as famílias da cidade e outros interessados, que são as atividades das imersões, do Ocupa Oficina, das visitas com a curadoria. Além disso, a gente também realiza alguns programas de residência para artistas, educadores e pesquisadores, e algumas outras atividades integradas à comunidade local. E aí é justamente a partir dessa gerência a qual eu faço parte, e em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, através da PROEX e do IAC, né, como eu já falei antes, que realizamos a terceira edição do curso de extensão Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios. É uma formação de professores com duração de 40 horas, sendo 20 horas aulas distribuídas em 9 encontros remotos, toda terça e quinta, às 19 horas, até o dia 14, que é a próxima quinta-feira, que será nosso último encontro, e as outras 20 horas assíncronas voltadas aos estudos e leituras que são indicadas pelos nossos convidados. E aí a gente gosta sempre de lembrar que essas referências foram todas enviadas por e-mail, e essas leituras fazem parte das horas complementares do curso, né? A primeira edição desse curso aconteceu em 2021, com o propósito de esmiuçar os três eixos temáticos da oficina, que era natureza, território e cosmologias. Assim, o curso foi dividido em três módulos, sendo cada um deles voltados a um desses eixos. A segunda edição aconteceu no ano passado,
sob o tema Por que educar no fim do mundo? E aí foi debatida a forma como diversos grupos sociais se relacionam com a natureza, com destaque para os desafios encontrados por professoras e professores diante da articulação de temas como a crise ambiental e climáticas dentro das escolas, né? Agora a gente está na nossa terceira edição. O curso celebra 20 anos da implementação da Lei 10.639, 03, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas. E aí a gente também ampliou para a Lei 11.645, 2008, que inclui a obrigatoriedade do ensino de cultura e história dos povos originários, trazendo mais diversidade e novos olhares para o currículo escolar. Esses 9 encontros estão divididos em 3 módulos, cada módulo tem 3 encontros, sendo sempre uma conferência de abertura, que aconteceu na semana foi na semana passada, mas na terça, né? Porque na quinta foi feriado. Depois uma mesa de diálogos e depois uma discussão didática. Hoje a gente está no nosso último módulo, que é intitulado Produção de Referências e Reconhecimentos de Epistemologias. E aí a gente tem hoje a nossa mesa de diálogos, que é chamado Livro Didático como Memória. E para colaborar nesse encontro, a gente está recebendo Cacá Fonseca e Cristiane Patajó, que estão aqui conosco. Aí eu vou ler rapidinho a mini bio de cada uma delas, antes da gente começar. Cacá Fonseca é doutora e mestra em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia e graduada em Design pela Universidade Federal de Uberlândia, artista gráfica e professora do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, onde tem se dedicado ao projeto de pesquisa em rede, Escolas Vivas, Pedagogias Territorializadas e Materiais Didáticos Diferenciados para a Promoção da Interculturalidade como Política de Educação Pública. Como editora independente, é fundadora da Sociedade da Prensa, em Salvador, e tem publicado diversos livros em modo coletivo, como Cabidela, um bloco de máscaras, Fio Condutor, Cambana, Kijetauê, Zabelê, Aldeia Caí, Achurru Caí, Bahia de Todos os Tipos, Composto Escola, Comunidade de Sabências Vivas, Expedição Catástrofe, por uma Arqueologia da Ignorância, e Topografia Aérea, uma fábula sobre poleiros e artistas. A gente também tem aqui conosco hoje Cristiane Patajó, Cristiane Oliveira Jandaia Patajó, moradora e liderança da aldeia Caí, terra indígena Comexatibá, no município de Prado, na Bahia. É professora do Colégio Estadual Indígena Quijetauê Zabelê e graduada em licenciatura intercultural indígenas, Códigos e Linguagens. E também possui pós-graduação em Educação do Campo. Muito bem-vindas para vocês duas, é uma honra para mim recebê-las essa noite. E aí, antes de passar a palavra, queria só lembrar que nossos encontros estão sendo usados, a gente tem usado o modo webinar do Zoom, onde não é possível que os participantes abram o microfone ou a câmera para perguntar. Então, todas as perguntas vão ser feitas pelo chat. E aí, durante o encontro, vocês vão mandando no chat e a gente vai anotando que no fim do encontro a gente vai trazer essas perguntas. Hoje a gente está com Cacá Fonseca e Cristiane Patachó na nossa mesa de diálogos. E aí eu queria só contar como é que vai acontecer. Esse momento inicial ele tem 1 hora, onde cada uma das participantes tem meia hora de fala, né, 30 minutos, e depois disso a gente dá início à rodada de perguntas, e aí a gente vai vendo se as perguntas é para as duas, se é para uma, se é para outra, e vai fazendo essa conversa. Tá bom? Então, deixo a palavra com vocês, Cacá e Cristiane. Aí eu não sei quem quer começar, vai apresentar a tela, né? Vocês podem organizar. Bem-vindas. Então, boa noite a todos, né? Para mim é de grande importância estar aqui hoje com todos vocês. Então, eu me chamo Cristiane Jandaia Pataxó, sou liderança da aldeia Caí, município de Prado, na Bahia. Também sou artesã, né? Faço parte do coletivo de mulheres daqui da minha comunidade.
Desenvolvo vários trabalhos dentro da associação, além de vários projetos voluntários que a gente vem desenvolvendo, né, como Mulheres Mesmo Pataxó, dentro da minha aldeia e do meu território, né? Também, como já foi dito, eu sou professora, faço parte do grupo gestor do Colégio Estadual Indígena que a gente Alveza Belê, há mais de 20 anos, né? E, assim, agradecer muito ao professor Henrique, né, que estava aí nessa correria, juntamente me convidou junto com o Cacá. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco das nossas memórias, da nosso conhecimento, né, das nossas lutas, né? Eu, quanto mulher indígena, gosto muito de compartilhar tudo que a gente vive, né, nos nossos territórios, que para assim muitas vezes não é muito fácil, né? Mas a gente tem esse poder de relevar, de saber conduzir, né? E principalmente nós, mulheres indígenas, que parece que a tarefa é muito maior. Então, assim, hoje a gente está aqui para apresentar, né, um pouco do nosso livro, né, que é o que a gente é o Isabelê, a qual acredito que vai ser projetado aí na tela, né, agora. E é um livro didático que foi construído juntamente aí com o Cacá e com a Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, assim, a gente vai trazer esse livro, né, e o Antichurru também, que é o complemento do livro do que a gente é o Isabelê, né, um livro que tem sido utilizado muito por as comunidades indígenas, né, de todo o Brasil já, inclusive, porque é um livro didático que ele contém fontes, que pode ser baixada no computador e daí ser utilizado em vários trabalhos, né, além de trazer vários conteúdos didáticos que pode ser utilizado em escolas, né, como a gente está falando aqui da Lei 11.000, né, que inclusive, assim, é um pouco desfavorecida ainda dentro das escolas, né? Tanto municipais quanto estaduais, não indígenas. Então, a gente vê que a Lei 11.000, ela é ainda muito desfavorecida, assim, muito, não é trabalhada. Então, assim, é, esses materiais que a gente utiliza, por exemplo, nas escolas indígenas, seria materiais perfeitos para estar utilizando, né, nas escolas. E esse livro é um dos livros assim que eu falo que eu tenho uma paixão, né? Porque é um livro que veio do coração, é um livro que ele foi trabalhado é, junto, né, com toda essa equipe aí da Sociedade da Prensa, comunidade escolar e comunidade aldeia, né? Porque assim eu falo sempre que a educação escolar indígena ela tem dois paradigmas. Ela tem um paradigma que é a educação escolar indígena, né? Que é aquela que para muitos vê assim que é como se fosse uma caixa de quatro paredes, né? Que para a gente é bem diferente. O diferencial da educação escolar indígena é esse, porque a gente não vê a nossa educação como uma caixa de quatro paredes, né? A gente utiliza o que bem a gente tem da natureza, os nossos mais velhos, então essa educação indígena ela é um paradigma e a gente tem um outro paradigma que é a educação indígena, né? Que é aquela educação que eu trago de minha casa ou aquela educação que eu passo para meus filhos, né? A própria língua, a cultura em si. Então, assim, então esses dois paradigmas eles sempre se juntam e trabalham junto. E nesse livro tem esses dois paradigmas que foi um livro assim que ele veio no momento para a gente de muito de fortalecimento por conta que a gente tinha sofrido aqui na comunidade uma violenta reintegração de posse, né, onde toda a minha aldeia foi derrubada por vários policiais, assim, porque a gente sofre muito esses massacres nos nossos territórios, mas dizer assim que a gente vai sempre estar aqui para defender os nossos territórios, né? E a gente voltou, né? Há pouco a gente descobriu assim que a gente tinha ganhado a posse da terra e simplesmente eu falo assim, os ambiciosos inventaram a reintegração de posse, conseguiram custear vários 300 policiais e veio aqui e derrubou toda a nossa aldeia, mas a gente voltou para a nossa aldeia e nessa nossa volta da aldeia foi que as nossas professoras, Laura, Cacá e toda essa equipe maravilhosa veio com esse projeto e que a gente abraçou
e que a gente trouxe a nossa realidade um pouco para dentro desse livro, a história da nossa aldeia, envolveu o artesanato, envolveu a história das nossas crianças, né? Então, esse livro, ele é um livro, assim, que eu falo que ele foi gerado, né? E ele foi parido dentro dessa comunidade, né? Ele gerou e pariu, né? Aqui dentro. Então, eu tenho uma grande paixão por esse livro, não por ser da minha comunidade, mas por ele trazer toda essa memória de fortalecimento da nossa comunidade e do nosso território, né? Então, assim, o livro ele tem um nome que Quixenchauê Isabelê, porque Quixenchauê significa casa, né? Lugar onde a gente possa compartilhar. E Isabelê é o nome de uma grande anfitriã, é um marco para esse território, um marco para mim enquanto pessoa, um marco que hoje tem uma grande referência para o meu território. Hoje é falecida, Zabelê faleceu em 2012, então, assim, Zabelê, ela foi aquela pataxó que não sabia ler e escrever, mas foi uma professora nata, porque essa professora, ela, ela inventava as pedagogias dela, para que a gente não deixasse nenhum momento, por todos os massacres que a gente sofreu desde a década de 51, né? Primeiro massacre violento que teve com o povo pataxó. Então, ela fez parte desse massacre, né? Foi estrupada, enfim, várias coisas aconteceu com Zabelê, e ela tinha esse medo, e Zabelê, assim, não deixava a família ir para a escola, né? E aí, mas ela foi aquela professora que ela nunca deixou a gente esquecer a nossa cultura, nunca deixei de fazer o meu artesanato. Eu falo que hoje eu sou uma ótima artesã por conta disso. Decidi estudar linguística porque eu quero aperfeiçoar na revitalização da língua do meu povo, que é o Pachorrã, né? Inclusive, eu faço parte, sou uma professora que faço parte desse grupo de pesquisa. Então, por todo esse legado de Isabelê, que a gente, né, homenageou a nossa escola, que gente é o Isabelê, e por isso também a gente trouxe essa homenagem para dentro desse livro, né? E a aldeia Caí, que é a minha aldeia, que inclusive eu moro aqui, é, ela fica aqui no município de Prado. A gente trabalha muito com o turismo, né? O turismo de base comunitária. A gente está desenvolvendo vários projetos com a associação. A gente trabalha, temos viveiro de muda nativa para fazer reflorestamentos, então a gente trabalha nessa coisa na minha comunidade, assim. Espero muito que um dia vocês possam vir pessoalmente conhecer. O extremo sul da Bahia é maravilhoso, né? Cacá já sabe. Eu sou, assim, privilegiada, a minha aldeia é muito privilegiada, eu tenho mata, eu tenho rio, eu tenho mar no fundo da minha casa, então, assim, estou muito privilegiada com a própria natureza, com essa cosmologia, de eu poder estar sentada na minha cozinha e eu ver a lua sair no fundo da minha casa, então, assim, isso tudo para mim é de suprema importância para a minha aldeia, né? E se tratando do livro, é isso, por isso que o livro tem o nome da escola, né? E aí, na frente, se você vê na frente do livro, aí você está olhando praticamente é a frente da minha aldeia mesmo, né? Tem essa casa, enfim, assim. Então, a gente foi pegando toda a realidade da aldeia, já desde a capa do livro aí. Pode passar, Cacá, se você quiser. E aí, gente, dentro do livro, eu vou falar porque como o tempo é curto, né? E assim, eu esqueci, porque eu gostaria muito, de antes de dar continuidade, aí a leitura e apresentação do livro, eu gostaria muito de fazer para vocês começar esse trabalho com a oração, que a gente costuma, né, nós, povo Pataxó, a gente costuma, antes de fazer qualquer trabalho, a gente cantar a nossa oração, porque eu acho que o canto, ele tem muita coisa, tudo a ver com a cosmologia, com a natureza, com os encantados, né? Com a própria cultura, então a gente faz parte do nosso ritmo de dia a dia. Então, eu vou cantar uma oração, né? Espero que todos se sintam acolhidos e contemplados. Xanã, pataxi, petori, ai, xuxé,
na pocaiaré. Ana peto impu, ana peto inhaquã. Ana peto in saraja chopi haire. Carrabiche siratã. Carrabiche siratã. Carrabiche siratã. Jauípe apoio itmaion. Na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, tenho a raiz para curar. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Ao ele. Obrigada por me ouvir. Então, pessoal, aí voltando aqui, né? Vocês estão vendo aí já na contracapa, né, do livro, todos os participantes que teve. Esse livro ele teve envolvimento dos nossos alunos, né, dos nossos anciãos, dos nossos mais velhos, que a gente costuma muito respeitar, né, os nossos mais velhos na nossa comunidade, porque sem eles a nossa história não tem, né, não tem sentimento, né, não tem. Então a gente costuma muito respeitar os saberes dos nossos mais velhos, né? E aí tem os nossos professores, pessoas da nossa comunidade, né? E tá tudo aí nessa contracapa aí já. E tem a nossa equipe aí também da Sociedade da Prensa que está ali também. E aí, pessoal, o livro, de início, né, a gente já se vê no sumário dele, toda essa beleza e esse encanto das nossas pinturas corporais que a gente usa nos nossos adereços, a gente usa nas nossas vestes, né, que nem vocês estão vendo aqui. Eu amo vestir minhas roupas, né, com grafismo, pataxó, né, desde os nossos adereços, enfim, então na capa do nosso livro já traz aí essa beleza do nosso grafismo, né, esse grafismo que ele é todo feito, é um carimbo feito de madeira, é feito por Rita, né, uma grande artesã, inclusive minha irmã, e nessa capa aí vocês já estão vendo aí a beleza um pouco desse grafismo. Aí tem um pouco da apresentação da minha comunidade, né, que eu acredito que esse livro depois pode ser até compartilhado, uma vez que o livro que eu indicaria, né, para leitura seria ele mesmo, e depois, e através dessa leitura fazer uma reflexão, né, em cima de todo o contexto que vem dentro desse livro, o conteúdo. Aí esse livro também, ele é bilíngue, né, uma vez que você vê aí vários textos, várias frases em Pachorran, né, Pachorran quer dizer língua de guerreiro, que é a língua do povo pataxó, né? Então, assim, você vê que aí mesmo tem um texto, né? Ser pataxó não é fácil, mas eles têm que entender que somos índios guerreiros e lutamos para vencer. Aí embaixo tem, né? Anre pataxó arromea na mais som, tayato pere petoim, jarracuan, jarra, roterro tiri chohan, Lingue e Kihan irá Jarrá Nairé, aí Jandaia Pataxó. Esse é um texto meu, né? E aí também tem um texto, uma frase minha. E aí em seguida, né, tem uma breve apresentação da escola, né? Que muito bacana também. E o livro ele vem trazendo essa apresentação. É uma apresentação bem bacana, que além de uma apresentação, ela também é uma forma de reflexão, né, para o professor que pegar um livro desse, que for trabalhar suas atividades, enfim. Então, ele vai trazendo toda essa apresentação. E dentro do livro, vocês vão estar vendo, né, várias
vários conteúdos, né, da carta aberta, né? A carta aberta foi o quê? A carta aberta nada mais do que foi uma carta que nós fizemos justamente no período que a gente estava sofrendo com essa reintegração de posse. E aí a gente fez essa carta aberta, nós, comunidades e alguns parceiros nossos, fizemos essa carta aberta e tem uma parte dessa carta aberta, né? Também que está dentro desse livro, que quem lê vai entender um pouco mais. Temos várias cartas também, né? Dos nossos alunos, na época que fizeram as cartas, os alunos do ensino médio, né? E a gente traz também vários outros conteúdos produzido pelos próprios alunos, pelas próprias lideranças, as próprias pessoas, né, integrantes daqui da comunidade. Pode passar, porque o livro tem muitas páginas, né? Então, aí, ele é um material didático, porque, só voltando lá um pouquinho, é, tem uma parte que passou ali que você dá continuidade, né, a essas atividades, né? Tá na página anterior. Isso aí, atividade, né? Aí você pode descrever com o seu aluno o que está pedindo nesse livro, né? Então, é um material didático bem bacana, assim, que dá para trabalhar várias atividades dentro da sala de aula, ou com o próprio professor também, né? Isso aí também a gente trouxe muitos cantos, né? Que aí vocês viram o canto do Garapirá também. Trouxemos muitos cantos dentro desse livro, porque o canto ele tem um grande significativo para nós, povo pataxó, porque inclusive a gente traz o nosso canto, né? A gente conta muito a nossa cultura, né? A gente conta muito a nossa história através dos nossos cantos. Então, assim, vem vários cantos. Cris, É, deixa eu só colocar uma imagem tá, da Dona Jovita cantando tá bom, essa música que está no livro. Vocês tá aparecendo a Dona Jovita para vocês? tá. Tá? Só não tá saindo o som. Não tá saindo som? Para mim aqui não, não sei para os demais. Para outras pessoas saiu? Saiu? No início eu Hum, escutei, depois parou. Apareceu de novo ou não? Uh-uh. Não. Tá. Então tá, vou seguir com o livro, tá? Depois a gente tenta ver os vídeos de uma maneira mais concentrada para não te cortar, Cris. Não, tranquilo. Quando der, pode pôr lá. Apareceu de novo para vocês o livro? Sim, Ah, tá. sim. Aí tá falando, então aí vem a parte dos cantos. Aí tem esse texto é um texto meu, né, inclusive da minha graduação também, tá dentro do meu artigo, né, de graduação, que eu falo muito sobre a retomada, né? Porque o pessoal fala que aquela eu falo, o índio gosta de roubar terra, essa coisa toda. Então, assim, não é, né? É retomada para a gente, não é invasão de terras, né? E sim uma reconquista do território tradicionalmente ocupado por nós, né? Que, na verdade, quem foi roubado foram nós, né? Quando os colonizadores chegaram aqui, nós já estávamos aqui, né? Então, quem foi expulso do seu território fomos nós. Então, a gente não invade terra, né? A gente reconquista o nosso território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. E as retomadas são um movimento legítimo das organizações indígenas. Então, eu trago um pouco também falando sobre isso. Então, assim, eu vou fazer, porque eu acredito que meu tempo também daqui a pouco acaba. Então, gente, o livro é isso, tem várias coisas bacanas aí nele que vocês podem utilizar, né? Vários, vários trabalhos dos próprios alunos. Aí tem o Antiurru, né? Que eu acredito que a Cacá também ela vai trazer um pouco do Antiurru. Caiu, Antiurru, né? Quer dizer linguajar, né?
quer dizer, linguajar na língua pataxó, e no Antiurru a gente traga esse alfabeto todo com as pinturas corporais, né, que é bem bacana também, está sendo muito utilizado, né? E tem uma parte do livro assim que eu, sabe, eu fico encantada mesmo, que é a Cobra do Tempo também, né? Além de todas as histórias que vêm das crianças, né? Cada um com seu encanto dentro desse livro, da nossos mais velhos, nossos professores, nossos alunos. E, e aí a gente tem essa parte da Cobra do Tempo, né? Eu acho que tem alguém que está falando que não está ouvindo, gente. Todo mundo está me ouvindo ou não? Eu tô, então tá bom. Eu Então, estou essa ouvindo. então tá. Essa parte do livro me chama muita atenção, porque eu gosto muito da Cobra do Tempo, né? É como se a gente, nós, né, que estamos fazendo parte e somos desse território, é como se a gente voltasse no tempo lá no comecinho da nossa retomada do território, e daí a gente chega até aqui, né? E hoje essa Cobra do Tempo, ela está sendo utilizada em outros trabalhos aqui, na comunidade. Inclusive, a gente está com um projeto muito bacana, que a gente está fazendo um etnomapeamento do território, e essa Cobra do Tempo, ela veio a ser utilizada agora nesse projeto, né? Um encanto é essa Cobra do Tempo, toda nas pinturas corporal também, nos carimbos, e aí a gente está dando continuidade a essa Cobra do Tempo, fazendo aí não sei, enriquecendo essa cobra, a gente está trabalhando, um trabalho muito bacana. Então, assim, e também o que é bom nessa Cobra do Tempo é que ela dá continuidade à sua linha do tempo, né? Então, você pode também trabalhar a sua linha do tempo, né, na nossa Cobra do Tempo aí. Então, seguindo para frente, você vai ver que tem uma parte que aí fala, né, atividade, aí para dar continuidade aí, a nossa Cobra do Tempo, que é muito maravilhosa, né? E também eu gosto muito do jogo da memória. Ah, gente, essa parte aí são nossas lideranças, né? Zabelê, essa aí que está sem o Cocá, a do meio aí, ela que é a Zabelê. Aí tem Jovita, né? Que Timborana, que foram. Jovita é pajé até hoje, né? Inclusive é minha mãe. E Timborana, que foi o primeiro cacique do território. Aí tem Voburu, seu Toninho, seu Jonga também, que são lideranças daqui. Voburu também falecida. E seu Jonga, que é esse aí que está apontando, e seu Toninho, outro também que é liderança daqui da comunidade, né? Então, esse material, assim, é muito rico para se trabalhar nas escolas, nas universidades, enfim, onde a pessoa quiser, é um trabalho riquíssimo, né? E também tem outra parte que eu gosto muito do livro, que é, além das histórias, mas eu gosto do jogo da memória. Inclusive, aqui na escola, eu jogo bastante quando eu vou para a escola, que as meninas estão jogando, eu adoro. Fica ali, tem várias cartinhas dos nossos alunos, né? E dando continuidade, aí tem o jogo da memória, que também é com carimbo, e a gente tem o jogo da memória com as nossas ervas medicinais. E isso tudo, e com o carimbo também, que vocês estão vendo aí. No caso, isso tudo produzido por os próprios alunos, juntamente com os oficineiros, né? E os nossos colaboradores aí, que foi essa equipe maravilhosa que veio da Sociedade da Prensa, né? Que aí foi Cacá, a professora Laura. E então, gente, assim, é um material riquíssimo. Eu acredito que o meu tempo já se esgotou, inclusive, mas eu quero dizer que, assim, se puderem, se Tem 5 quiserem minutinhos. utilizar, se quiserem, pode ficar à vontade para utilizar. Aí eu também gostaria de apresentar essa edição aí que você está vendo. E a gente já tem a segunda edição, né? Que esse daí não era, essa primeira edição não era capa dura, agora eu tenho ele capa dura, né? Que foi um outro projeto que a gente fez, Laura veio, né? E com autorização nossa, e a gente teve um projeto que conseguiu ser aprovado pela FUNAI, né? Museu do Índio no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu fazer a reimpressão dele com a capa, uma iluminação mais igual tá aí, né? A iluminação igual tá aí. Então, assim, uma capa dura bem bacana. E esse livro também tem uma história, ficou bastante tempo lá
sem eles enviarem, mas o museu enrolando, mas agora a gente recebeu o livro, a gente vai fazer um outro lançamento dele aqui na comunidade, né? E espero que vocês tenham gostado da apresentação, né? O tempo foi, acredito que eu falo demais, viu, gente? Mas espero que tenha gostado, que eu falei, deu para entender, né? Bastante aí. Se não deu, depois a gente pode ir tirando as dúvidas. E assim, quero agradecer muito e dizer para vocês assim que o que fortalece a nossa luta são vocês, né? Porque é, a gente, quando eu compartilho a minha luta, né, aqui, o meu trabalho, vocês vão partilhar para frente, vocês vão utilizar desse trabalho, né? E é isso que nos fortalece, é isso que leva a minha história para frente, para diante, né? É isso que eu conto a minha história, é isso que eu posso compartilhar um pouco do meu saber com vocês, da minha memória, né? Então, assim, espero que eu tenha contribuído, o pouco tempo que eu falei aqui, eu espero que eu tenha contribuído muito com vocês. E espero a visita de vocês um dia aqui na minha comunidade, para a gente poder dançar o auê junto, comer um peixe na folha da patioba, vocês conhecerem a maravilha que é aqui a minha comunidade, tá bom, gente? Gratidão. Auere é a palavra. Obrigada. Auere é obrigado. Obrigada a você, Cris. É, Você não estourou o tempo, não. Fez no tempo bem certinho, tá tudo certo. Vou passar a palavra agora para Cacá e depois a gente continua a conversa. Boa noite para todo mundo. Primeiro, agradecer o convite da Oficina Brenan e agradecer muito de estar aqui reencontrando o Cris hoje. Para mim é sempre uma alegria esse reencontro, assim, né? Retornar ao livro, né? De onde nasceu o nosso encontro, assim. Então, muito, muito agradecida por hoje, assim, por te escutar sobre o livro, sempre também é revelador, né? Para reescutar sobre o livro, como que o livro segue vivo aí na Aldeia Caí, na comunidade né, na comunidade escolar Quijete-Chaueza Belê, então também perceber essa vivacidade do livro aí em uso, né, no contexto da escola é muito interessante, é, é uma alegria, né? Então, assim, eu preparei um pouco uma fala, a gente conversou um pouco, eu e Cris, antes, né, para a gente pensar como que a gente faria esse encontro aqui. Então, eu vou começar um pouco contando a Sociedade da Prensa, que é esse coletivo gráfico, e aí para que aqui chega lá na aldeia Caí, com Muruxatiba, né? Então, e que aí é desse encontro, esse encontro de saberes entre a sociedade da prensa e a comunidade escolar e a aldeia Caí, que nasce esse livro e nasce muita coisa. Eu acho que o livro ele é uma grande semente assim de um plantio que vai se multiplicando e que tem se multiplicado em outros livros, né, em outras experiências assim. Então, a Sociedade da Prensa, ela é um coletivo de artistas que foi fundado em Salvador em 2010, 2011, formado por artistas gráficos, poetas, grafiteiros, serigrafistas, uma turma que se juntou ali para fazer livros e a gente tinha uma pesquisa muito voltada a pensar outras materialidades para o livro, que outros livros podem nascer que não exatamente esse livro de uma página depois da outra, ou esse livro que tem uma autoria hierarquizada, então autorias coletivas, produções coletivas, era um ateliê de caráter coletivo, né? Que era conduzido e guiado por um grande mestre das artes gráficas, Flavão de Oliveira,
que se encantou e que deixou um legado enorme para esse coletivo, né? Inclusive, hoje eu fui abrir o livro que estava guardado na estante, né, Cris, para trazer para cá, e aí eu encontrei dentro do livro, e isso me emocionou muito, a imagem do nosso grande mestre, do nosso grande urso, então Flavão presente. Flavão foi vítima da Covid e da política de extermínio, né, do governo Bolsonaro, muito jovem, se foi e deixou um legado enorme para esse grupo de artistas que vinha convivendo e produzindo graficamente desde 2010, com uma sede numa casa que era em cima da casa dele, no bairro do Santo Antônio. Então, a gente se constituiu como um grupo, era um grupo muito orgânico, que tinha uma certa nucleação com algumas pessoas, mas sempre recebia gente, agregados, projetos. E aí a gente vinha passando por uma pesquisa que pesquisava as escolas rurais mortas no Brasil, as escolas rurais fechadas, que a gente descobriu que tinham mais de 60 mil escolas fechadas no território rural, e a gente começou uma pesquisa sobre isso, quando Laura, então, que é essa professora, poeta, hoje da Federal da Bahia, mas na época era ligada à Federal do Sul da Bahia, foi fazer uma expedição pelo sul da Bahia em busca das escolas que tinham sido fechadas, né? E aí ela encontra, na verdade, a Kijet Chaueza Belê, num momento, como o Cris colocou aqui, num momento de muita violência explícita, que foi o momento da reintegração de posse, onde a única construção que não foi derrubada foi a escola, né? Que era um patrimônio do Estado. Então, eles não derrubaram porque era um patrimônio deles mesmo, né? Mas todas as casas foram derrubadas, inclusive no livro tem um desenho forte e impactante da ação dos tratores, né, no momento da reintegração de posse. Então, é esse coletivo que vem dessa história de uma agremiação de artistas gráficos se encontra, né, com essa situação da aldeia cair, e aí a gente se fez essa pergunta, né, que depois Laura escreve um texto, que é o que pode um livro diante desse contexto, né? E aí, o que pode um livro didático? E o que é um livro didático, né? É, isso também é uma coisa que a gente se pergunta, né, na feitura desse livro, né? E o que pode um livro? E aí a gente conversando ontem com eu e Cris, a gente falou assim, né? Como que esse livro é um documento, né? Como que esse livro ele assume um caráter de documento de um processo de resistência, de ocupação territorial, de práticas culturais de um determinado lugar. A hora que vai para o livro e que sedimenta na página, né, nessas peles de imagens, nessas peles de papel, como diz o Schopenhauer, né, isso se transmuta desse processo de um conhecimento tradicionalmente transmitido pela oralidade, pelo corpo, pelo invisível, pelo canto, para essa materialidade do documento. Então, essa passagem para a ideia de pensar o que pode um livro e um livro didático como um documento de uma comunidade, e que depois esse documento em outros momentos que a gente conversou, né, Cris, você também contou como é que esse livro, que é um livro didático, que é um documento, passa a compor também várias frentes de negociação aí, o processo de etnomapeamento passa por ele. Então, a gente ficou muito provocado, assim, como artistas gráficos que vinha produzindo livros de diferentes naturezas, de pensar como que se daria um livro que documentasse, que se transformasse num documento vivo desse processo de resistência do povo pataxó, a partir do contato, a partir da convivência com a comunidade escolar da aldeia Caí,
e com a aldeia de uma maneira expandida, porque é isso também que a gente percebeu, né? Era a gente na casa de Cris fazendo texto, na casa de Rita fazendo a oficina, no quintal de Dona Jovita desenhando e cantando. Então, foi um momento de uma residência, onde a gente passou um tempo lá em Cumuruxatiba, convivendo e pensando encontros gráficos, né? A gente, do coletivo da Sociedade da Prensa, a gente fala que são encontros grafetivos, né? A gente tem um pouco essa trocadilha, essa brincadeira, assim, né? De que essa experiência gráfica, na verdade, o que ela grafa são os afetos que acontecem nesses encontros, né? Então, esse encontro grafetivo com o Quijexal Isabelê, né? E essa comunidade, a aldeia e toda essa complexidade que aconteceu aí nesse encontro, isso aconteceu num momento que a gente chegou lá e a gente, de repente, na verdade, a gente era um coletivo gráfico e a gente chegou lá e tinha um monte de artistas gráficos lá. E a gente pensou, né, o povo do design, das artes gráficas, pensar, não, fazer uma identidade visual, fazer como é que esse livro... Mas o livro estava pronto lá. A gente entrou num lugar de estrito apoio técnico, somente porque toda a narrativa textual e visual, ela acontece pela juventude, pelas crianças, pelos anciões que vão fazer esse relato da cobra do tempo, que é essa imagem tão bonita que a Cris mostrou, né? Então, quando a gente chega lá, a gente pensa, não, então, por onde que a gente começa e tal? E aí tinha a Rita, que é a irmã de Cris, que é uma artista gráfica e têxtil, que produziu uns carimbos incríveis, né? E esses carimbos que a Rita produzia eram feitos com uma borracha, tipo EVA, assim, para ensinar a gente a fazer os carimbos. E daí nasceu todo o livro, toda a identidade gráfica do livro, né? O livro nasceu de muitas frentes e muitas mãos e muitas vozes, mas a identidade gráfica do livro nasceu pelo saber que Rita vinha já, né, direcionando para a impressão e para a estamparia de roupas. Esses carimbos eram usados para estampar roupas. E aí a gente, então, pensou, bom, fizemos um monte de carimbo com a Rita, o que a gente vai fazer agora com esses carimbos, né? E aí eu vou transmitir um outro livro que ele nasce primeiro, antes da edição do Quijexal Isabelê, Aldeia Caí, que a Cris apresentou. Esse livro que eu vou apresentar agora, ele nasceu lá na aldeia também, né? Ele assumiu esse formato que é um pequeno livro, né? Em relação à minha mão, um livro bem pequeno, mas quando ele nasceu um livro grandão, assim. Esse é a Tio caiu. Essa eu acho que é uma edição ainda que foi. A gente foi fazendo várias edições, acho que essa aí é especial, essa que a Cris mostrou. E aí a gente, com esses carimbos, né? Que são essas imagens que estão aqui, a gente começou a gente fez um carimbaço, a gente fez um dia que era um carimbaço. E a gente foi carimbando as letras, o alfabeto. Como tinha um pouco esse lugar do livro didático, de depois isso ter um uso para letramento, não sei o quê, a gente falou, vamos fazer um alfabeto pataxó? Como seria a letra pataxó? Como seria essa letra que ela é um alfabeto, mas ela é um achurru, porque essa materialidade da letra, essa carne da letra, ela vem carregada desse grafismo. E esse grafismo que passa, né, por essa memória de Isabelê, que passa pelas mãos de Cris, que passa pelas mãos de Rita. Então, isso aqui é o carimbo do A. Então, como é que isso aqui é um carimbo, né, de um lado que a gente foi fazendo uma composição. Esse aqui é um outro. Então, aqui são dois carimbos que geram a letra A. E assim vai. A gente foi fazendo um livro que era um livro alfabeto,
usando esses diferentes carimbos que a Rita ensinou a gente a fazer. E foi uma coisa curiosa, porque a gente, da Sociedade da Prensa, a gente tinha vindo de uma experiência recente de oficina de carimbo com uma máquina de fazer carimbo. Era uma máquina industrial que tinha que polimerizar, que produzia um monte de resíduo para fazer os carimbos e tal, que é borracha, sintetizar a borracha e tal. A gente vinha dessa história, era recente a história do carimbo, né, dessa máquina do carimbo. Aí chegamos lá, a Rita fazia carimbo com esses fragmentos, esses restos de madeira e colava com EVA e fazia isso. A gente, nossa, né, uma dimensão ecopoética mesmo desse fazer, assim, que a gente vinha de outro lugar, né, esse coletivo tentando consolidar a técnica do carimbo, e a gente chega lá e encontra esses carimbos que viram, então, esse alfabeto, né? Esse livro, o livro acontece numa oficina, na escola, na diretoria da escola, que na época era na casa da Rita, né? Da Rita Patachó, e aí a gente, as crianças, os adolescentes, as pessoas mais velhas, tal, cada um ia lá e carimbava a sua letra, a letra do seu nome. Foi um dia muito, muito mágico, parecia uma grande engrenagem gráfica funcionando assim, com os carimbos de Rita, com os nomes das pessoas que estavam carimbando. E ele é um livro, ele existe, ele é um livro hoje, cada letra dele tem, ela é enorme, assim, ela é uma letra maior que a minha cabeça, o livro mesmo, o inicial. E aí a gente, então, fez, né? Cada letra foi uma pessoa que carimbou com seu nome, e, e aí, até a gente chegar também nas vogais, que tem um acento específico nessa sonoridade, né, do Patiohan, que essa língua também está sendo retomada, essa língua é em processo de retomada, né? Então, como que o alfabeto pataxó, né, a tipografia, um tipo pataxó, uma tipografia pataxó, né, da aldeia Caí, ela também carrega a memória desse processo de retomada da própria língua do Patiohan, né? E aí o livro vai se chamar Achurru, Achurru Caí. Na época foi uma... Que nome vai ser esse livro? Confusão, assim, todo... Não, aí veio essa palavra, né, que aí a gente aprendeu que era como se fosse o linguagear, né, linguajar, o linguagear, essa prática da língua mesmo, assim. E aí, no final, a gente escreveu essa palavra, né, aueri, que significa, que a gente aprendeu que significava obrigado, e aí esse livro, então, ele durante a residência mesmo, a gente lá junto, depois do carimbaço, a gente foi, imprimiu, encadernou, fizemos um mutirão lá, um mutirão gráfico, e aí a gente fez uma pequena tiragem desse livrão grandão, dessas letras, que tem essa carne, né, o corpo da letra, a carne da letra bem agigantada, assim, na verdade isso virou depois esse alfabeto, né? Esse livreto menor, assim. E aí foi uma feitura diferente, porque o que Chaueza Belê, né? Que Cris apresentou, a gente teve uma experiência lá, a gente foi embora de lá, a Sociedade da Prensa foi embora de lá com uma caixa gigante de desenho, de poesia, de grafismos, de carimbos, de assim, a gente, e agora? E o livro? E aí parecia uma coisa infinita, né? Aí a gente fez uma primeira montagem, e aí levamos, né, para uma reunião do conselho da escola, das lideranças, e aí eles disseram, não é esse livro que a gente quer, é outro. A gente começava com a história infantil, né, que aparece no meio, hoje aparece no meio do livro, assim, mas ela começava, e a Mani, né,
mãe d'água, a grande protetora das águas. E aí veio, não, a nossa história começa com a retomada, a nossa história começa com a resistência. Então, isso, aí o livro nasce de outro jeito, né, ou seja, esse trabalho de edição também, né, de uma ideia de uma aliança editorial, de uma produção editorial, onde a montagem dessa narrativa, a montagem dessa história, ela acontece a partir da comunidade Pataxó, da aldeia Caí, e a gente entra ali nesse lugar desse apoio técnico, que eu acho que isso é um lugar importante de ser demarcado, assim, nessas autorias, nesse protagonismo, nessa constituição dessa aliança editorial. E aí, eu não sei como é, eu já falei, já estou extrapolando o tempo, você me fala também, tá, Camila? Tá bem tranquilo ainda, Cacá. Tá. E aí a gente ficou pensando, né, muito com uma professora que até hoje trabalha também muito de perto com vocês, né, Cris, que é a Giovanca, que ela falou assim, o que é um livro didático? Todo livro é didático. Essa foi uma questão que ela trouxe, né? O módulo que a gente está aqui é livro didático como artefato da memória, né? Então, e a gente também vem pensando essa ideia de um livro didático como documento de também demarcações, de documento que se alia na luta pelas demarcações territoriais. Então, o livro didático também é um instrumento de demarcação territorial, né? Então, como que a gente pode pensar esse livro didático que consegue guardar no seu corpo, na sua experiência de feitura, de produção editorial, isso que está vivo nessas escolas vivas pataxós, né? Porque eu acho que isso é uma questão que é ressonante com essa que a professora fala. Todo livro é didático. E o que é um material didático? O rio é um material didático, né? As águas são materiais didáticos. O canto dos pássaros é material didático. O que é material didático? O que material didático é essa coisa tão esquisita, tão plastificada, tão desterritorializada? Como pensar um material didático territorializado nessas experiências? Né? Então, aí eu retomo, né, essa ideia de um rio como material didático, né? De uma pena. Como é que a gente poderia pensar? Eu acho que a experiência com a aldeia Caí, ela foi uma experiência que trouxe isso para a gente, assim, de que o tempo todo acontecia um trabalho pedagógico. Então, por que a gente vai instituir um recorte tão segmentado e apartado do cotidiano para dizer, então agora esse aqui que é o material didático? E mais, o material didático é a própria voz do professor, né, é o canto do professor, da professora, é o corpo isso também é material didático. Outro dia eu estava num trabalho com o pessoal do Cisamento Terra Vista e uma mestra, que é a mestra Solange Brito, lá, ela disse assim para mim, me dá uma agonia quando chega na escola aquele monte de coisa de plástico, de material didático, né? Então, como que a gente pode ampliar, fermentar, né, indigenizar essa ideia de material didático, né? E aí o Atiuhuca aí, o Kijetiao Exabelê, são dois livros, né, que estão caracterizados dentro de uma definição de livro didático, mas que, na verdade, eles são uma conexão, um enraizamento profundo com esse território. Né? Quando o Cris fala que é um livro gerado e parido dentro da comunidade, e que é a cara dessa comunidade, isso coloca para a gente em que direção que essa narrativa ela aconteceu, né?
Então, eu separei também alguns vídeos para a gente, né, Cris? A gente também pensou em mostrar alguns vídeos dessa experiência mesmo lá da residência, do encontro de saberes, dessa residência artístico-pedagógica, né, que aconteceu. E fiquei com vontade de mostrar, vamos ver se dá certo por conta do áudio, né? Cacá, quando você vai compartilhar a tela, tem uma caixa de seleção para ativar o som da tela Acabei que de você está ver, compartilhando. acabei de ver. Legal. Peraí. Eu não marquei, agora eu marquei. Então, aquela página, né, do Pássaro Grande Garapiá, que Cris mostrou, tem um vídeo bem bonito da... Pássaro grande, garapirá, engole sardinha sem mastigar. Pássaro grande, garapirá, engole sardinha sem mastigar. Sem mastigar, sem mastigar, engole sardinha sem mastigar. Pássaro grande, São todos garapirá. pequenos vídeos desse momento, né, da residência artístico-pedagógica que acontecia a partir dessa ideia das escolas vivas, né? A escola do pássaro Garapiá, a escola dos grafismos que Rita trazia, a escola da retomada que Cris trazia. Então, a gente pode pensar que a escola da luta, né? A escola do caboclo de pena, que é essa música, né, Cris, que a gente aprendeu lá, né? Fala, caboclo de pena, escreva na areia, guerreirinho, o nome da aldeia. Então, essa escrita na areia, né? Esse livro que é o caderno que é a areia, o caderno onde se escreve a palavra, né? Onde se escreve caboclo de pena, onde o caboclo de pena escreve o seu nome é na própria areia. Então, o que é isso para a gente pensar em termos de material didático, né? Essa aqui uma experiência com as crianças. Que é de onde nasce a história, né? A história de Yamani, que Cris também a gente passou um pouco rápido, mas a gente mostrou um pouco essa história de Amani, né? E essa história ela nasce também de uma oficina de escrita de histórias com as crianças, né? E aí depois dessa oficina de escrita vem essa oficina da gente construir, materializar os encantados, né? Na internet eu acho que deu uma travada. E aí essa escola da mandioca, né? Pureza do samba, pureza do samba, sentido marcado de mágoa de amor. O bolo tá lá, inclusive. Pra fazer lá o bolo. Já tá pronto, mas eu tenho que dar. Tá falando aí de fazer o bolo, né? Enquanto mexe a massa. Então, são algumas imagens que trazem um pouco a ambiência de onde nasce o livro, assim, como que as coisas aconteceram, né? Vou voltar para a gente ver direitinho.
Esse é um grupo de cantoras, né, Cris? Da comunidade. Naquele momento que a gente chegou, elas estavam muito animadas e tinha um canal no YouTube. Então, o livro também tem algumas músicas, algumas letras das músicas delas. Então, essa ideia também de uma narrativa intergeracional também, né? Que tem desde o canto de Dona Jovita, a mais velha nesse momento ali, né, nesse contexto, até o canto das meninas, as meninas do canto da aldeia. Esses dois cantos estão lá, eles estão impressos no livro, né, guardados no livro, mas guardados também, sobretudo, né, no corpo, nas memórias das escolas, dessas escolas vivas, né? Então, eu acho que essas imagens, eu acho que podem ser imagens também para a gente deixar aqui ressoando, assim, né? A voz de Dona Jovita, a voz de Esther, das meninas do canto, né? É tão bonito essa pontas aí. E é isso, assim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o Cris e com todo mundo, né? Acredito muito que esse é o lugar assim para a gente conversar sobre esse livro, né? Que esse livro possa circular em muitas frentes. Ah, só uma última coisa que eu lembrei é que o Achurucaí, né? Que é esse alfabeto pataxó, esse livro, ele virou também uma fonte digital para ser baixada no computador. Então, lá no site do projeto, deixa eu colocar aqui, que aí eu vou mostrar para todo mundo. Rapidinho aqui. Tem um site que é o site né, das edições da Belê, que foi esse projeto que agregou a essa experiência. Então, tem uma página que é a tipografia Churrucaí, e essa tipografia você pode baixar como uma fonte mesmo no computador, né? Para você escrever um cartaz, para você fazer uma camisa e tal. E na época a gente ficou pensando muito como é que é escrever algumas palavras com esse alfabeto, né? Então, por exemplo, escrever. Vocês estão vendo a palavra aí que eu escrevi? Ou não? Não, a gente tá vendo só o site, agora saiu. Na época a gente pensou um pouco sobre isso também, né? Escrever isso no computador, né? Tipo, como seria, né? Escrever algumas outras, escrever as palavras que a gente escreve, mas escrever com a tipografia pataxó, né? Então, que palavra é essa? O que acontece com essa palavra quando ela ganha no seu corpo a memória desse saber, dessa comunidade da aldeia Caí, né? Então, e depois isso foi incrível, porque essa letra está lá para baixar da internet, você baixa, instala no seu computador, como qualquer outra fonte, e a gente começou a ver essa letra em tantos lugares, assim, até no cortejo do Bloco Afro de Carnaval, lá em Salvador, apareceu a divulgação, estava com a Tio Rucaí, então a gente também ficou entendendo assim como que é essa travessia, né? Essa travessia de mundos a partir da letra, a partir da tipografia pataxó, a partir das escolas vivas pataxós. Então acho que eu vou fechar aqui com essa imagem dessas duas palavras aqui, né? Ô, Cacá, eu só complementar aqui uma coisa que eu esqueci, que eu acho de extrema importância, de eu dizer aqui, quanto professora, né, quanto mãe de aluno, né, da escola indígena, muito encantada, né, Cacá falando, a gente vem relembrando todos os momentos.
e das meninas mesmo, né? As meninas ainda têm o canal delas no YouTube, né? Que chama Menina Sentindo o Canto, né? Inclusive, uma dessas meninas é a minha filha, né? Hoje, assim, elas estão um pouco separadas por conta que algumas, por exemplo, minha filha hoje não mora aqui na aldeia. Minha filha saiu, foi estudar fora, onde ela estuda direito, né? Mas também foi aluna dessa escola indígena, que eu tenho muito orgulho, passou por esse projeto. E, assim, dizer o quanto a importância, o poder que o livro tem, né? Desse lugar. Nós, professores, a gente recebe um conteúdo pronto da Secretaria de Educação, assim como outras escolas também, eu acredito que recebem, né? Este conteúdo pronto que vem para a gente trabalhar com os nossas crianças, nossos estudantes. Então, a gente tem toda a autonomia, ou a secretaria dando autonomia ou não, a gente, né, já faz isso, a gente muda todo esse conteúdo e a gente acolhe todo o material que a gente tem voltado para a realidade dos nossos estudantes, né? E a gente simplesmente trabalha com isso na nossa escola. O livro que a gente, a Isabela e o Antiuru, por exemplo, é um material riquíssimo, que é muito trabalhado, porque o meu estudante, o quê? Ele vai estar vindo a realidade dele nesse trabalho, né? E dentro do livro a gente se baseia em outros conteúdos, né? Como, por exemplo, o que Cacá disse aqui, a gente utiliza de tudo, toda a riqueza que a gente tem dentro e fora da nossa comunidade, né? A gente tem o mar para trabalhar, a gente tem os rios, a gente tem a mata, a gente tem trilha, a gente tem farinheira, a gente tem a memória linguística dos nossos mais velhos. Então, por exemplo, outro dia a nossa professora de geografia, ela fez um trabalho, né, da catalogação de barros, né? Então, ela não precisou pegar isso de um livro. Ela foi na aldeia e catalogou, simplesmente com as nossas crianças, 10 tipos de barro que nem eu conhecia, né? Então, assim, olha a riqueza que é da gente aproveitar os espaços. Aí, muitas pessoas, em muitas outras lives que eu tenho participado, me perguntam, Cristiane, para nós que moramos na cidade grande, é mais difícil trabalhar? Não, não é. Se você for olhar e você for trabalhar o que você tem em torno de você mesmo, esse estudante ele vai conseguir ter uma aula mais dinâmica, uma aula mais prazerosa, né? Porque ele vai estar ali, ele vai estar vivenciando a realidade dele, né? Além de, é muito importante a gente compartilhar a realidade do outro, como, por exemplo, a gente tem, além da nossa matriz curricular, a gente tem o ensino da nossa língua materna, né, que é o ensino da língua indígena, a gente trabalha também a identidade e cultura, né? A gente brigou e conseguimos para a nossa matriz curricular. Então, a gente trabalha muito essa questão do preconceito, a identidade de outro povo, né? Então, assim, é muito importante. Uma outra coisa que a nossa escola tem, a gente recebe alunos não indígenas, né? Inclusive, muito procurado, a gente que procura ir controlando, assim, mas a gente recebe alunos não indígenas também. E, assim, o quanto que eu fico feliz de saber o quanto que vai sair daqui formadas pessoas que vão ser simpatizantes da minha causa, que vão partilhar, né, da minha cultura lá fora, e vai dizer, hoje a gente já tem, né, a pessoa chegar vai falar algo, né, da aldeia ou do território, esse estudante que passou por aqui, ele vai dizer simplesmente não, porque eu estudei lá e eu sei a realidade daquele povo. Então, a gente usa muito isso de estratégia e o quanto que a gente vê o quanto tem funcionado, né? E muito bem, tem dado certo. Então, dizer esse poder que o livro didático também tem de você mostrar a própria realidade, né? Essa construção de materiais que você pode trazer a realidade desse estudante e que você pode tornar uma aula mais prazerosa. Isso eu estou dizendo não só para estudantes pequenos de Fundamental 1, 2 e médio, porque eu também sou orientadora de professores, né? Eu atuo como orientadora de um projeto Saberes Indígena, nas escolas indígenas, onde eu oriento professores indígenas. Então, eu também trago esse trabalho para os professores e tem funcionado muito bem. E dizer para a Cacá que essa segunda edição do Livre para Todos, ele foi homenageado ao nosso querido, né, Flávio, né, inclusive aqui tem um texto
né? Não dá para ver, mas aqui tem um texto, que no final dele, né, fala do desenho da capa, né? Fala da homenagem a ele e o desenho que foi, né? Também aí contribuição dele, assim como todo o projeto, né? E também fala que Flávio foi vítima da Covid, na pandemia da Covid-19, e nos deixaram em março, né? Mas que foi um grande mestre das artes, e se encantou, mas que eu sei que onde ele está sempre torcendo por nós. Então é isso, gente. Era só para essa fala que eu gostaria de deixar registrada aqui sobre o nosso material didático. O que é o material didático, né? E qual o papel e o poder que esse material tem dentro das nossas escolas, das nossas universidades, né? Eu falo dentro da minha própria comunidade, do meu próprio território. Gente, foi maravilhoso escutar vocês. Eu estava acompanhando aqui o chat e falou por mim, por muita gente. Tava todo mundo sempre elogiando muito o trabalho, é um trabalho muito lindo. É, eu, pessoalmente, também sou artista gráfica, também estudo design, então eu estou, assim, encantada. Eu já baixei aqui a tipografia enquanto vocês estavam falando. E aí, a gente tem algumas perguntas, inclusive quem quiser mandar mais perguntas, aproveita agora, o chat está aberto para essas perguntas. Mas eu fiquei me perguntando algumas questões, assim, porque eu também já fiz livro voltado para professor e tal, eu fiquei pensando muito sobre essa metodologia, porque é um coletivo que chega num outro espaço que é super coletivo, e como o Kaká mesmo foi falando sobre o processo, de que vocês, enquanto coletivo de artista gráfico, de design, estavam ali muito mais como um suporte técnico do que como autores, claro, né? E aí eu fiquei pensando sobre como se deu essa metodologia, assim, como chegar nessa aldeia e conversar com essas pessoas para criar esse material, assim, né? Que como fazer essa mediação, se existe uma metodologia pré-pronta ou se vocês foram construindo essa metodologia a partir do contato. Eu acho que você falou sobre uma residência, né? Então acho que isso estava um pouco só no processo. E aí fiquei pensando em algumas outras coisas também. As artes gráficas foram todas autorias das pessoas da aldeia, ou os artistas também tiveram autoria nesse processo? E aí, tem uma coisa também de tipo, como vocês, enquanto coletivo, chegaram nessa aldeia especificamente? Quais foram esses caminhos que aconteceram até chegar nessa aldeia? E aí, por último, eu fiquei com uma questão também sobre essa coisa da tipografia estar aberta, né? Para qualquer pessoa baixar. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque, enfim, vocês estão trazendo símbolos de um lugar muito específico. É uma tipografia super territorializada e localizada da aldeia Caí. E aí, como você falou, né, quando isso está disponibilizado na internet, as pessoas podem usar isso de qualquer forma. E aí, como é entender também isso, assim, né, de estar disponibilizado para o mundo e que talvez seja usado em contextos que não faz tanto sentido. Eu fiquei um pouco curiosa sobre isso. Acho que eu já fiz muitas perguntas. Acho que a gente pode fechar isso. Depois eu trago um pouco o que o pessoal está perguntando também. Estão perguntando muito sobre como conseguir o livro. Todo mundo quer saber onde consegue físico, né? Digital a gente já disponibilizou. Aí depois eu trago outras perguntas. Você quer falar primeiro, Cris? Você pode, porque eu entendi que as perguntas foram mais direcionadas para você, né? Como vocês chegaram até aqui. Tá. Então, assim, não tem uma metodologia, a gente até tem uma brincadeira que é freestyle, metodologia freestyle, é uma brincadeira, mas que na verdade ela de fato acontece, assim. A gente vem pensando muito na imagem de como se fosse um ateliê móvel, assim, que a gente tem chamado de uma capanga de Aruanda, que é essa capanga onde a gente carrega algumas ferramentas gráficas e aí a gente chega e monta um território gráfico, uma ideia de um parque gráfico, assim. Só que aí isso vai acontecer a partir de comer junto, de conversar, de escutar as histórias. Então, assim, eu acho que tem a ver, assim, sobretudo com a arte
a arte do encontro mesmo, assim, né? Eu acho que é como firmar mesmo esse território grafetivo. Acho que talvez essa seja uma palavra importante para a gente, assim, pensar em termos de. A gente brinca com essa história freestyle, mas eu acho que a metodologia é uma metodologia grafetiva, né? A gente pensa em algumas ideias, assim, dessas grafias que estão nesses territórios, e depois isso foi se desdobrando em outras experiências também, que são experiências importantes e que são pensadas a partir dessa primeira experiência com a Aldeia Caí, que eu acho que é a experiência que radicaliza a ideia de uma autoria coletiva, assim. Né? A gente poderia pensar que a gente trabalhava já numa situação de autorias coletivas com o coletivo, sociedade da prensa. Mas quando isso vai para encontrar, né, uma comunidade escolar, como a aldeia, né, na Aldeia Caí, né, com tantas camadas, né, de gerações, de narrativas, então eu penso que do ponto de vista metodológico, acho que essa palavra que mais define é essa ideia de um espaço grafetivo, assim, de uma metodologia que, na verdade, é essa metodologia de grafar os afetos, né? Os afetos desse encontro, que se dão nesse encontro, assim. E aí, do ponto de vista das imagens, né, a maior parte das imagens, tem acho que 2 ou 3 imagens que são de autoria do Flavão. Então, a capa é um desenho que ele fez, né? E aquele desenho que Rita mostrou, né? Os anciões, né? Esse também é um desenho que foi uma imagem de Flavão. Todas as outras, eu vou até projetar aqui rapidinho de novo, que eu acho que é legal. Tem uma passagem interessante na conversa assim, da criação editorial do livro, que é quando a gente vai colorir o livro, né? Vai, tipo, pensar como que vão se dar as cores do livro e tal. E aí, num determinado momento, a gente ficou um tempo trabalhando em cima das imagens para chegar assim numa cor mais vibrante, aí a gente falou, não, a gente não tem nem que fazer isso. É facsímile mesmo, o que como foi produzido, assim. Então, né, a princípio tinha uma intervenção em cor e tal, a gente depois voltou tudo para trás e entendeu que já tinha uma concepção, né? Já tinha uma proposição de cor, de toda essa narrativa visual, né? Tem muitas imagens que aconteceram durante um clube de desenho que a gente fez também lá. Então, essas imagens aqui, por exemplo, elas nascem do clube de desenho que aconteceu com a juventude. Essas imagens, são desenhos, é um caderno de desenhos de Rita. Estava pronto lá, a hora que ela abriu o caderno, é outro livro que dá para fazer já, só com os desenhos, já tem outro livro lá. Então, essa história das gigantes pataxós que ela desenhou, né? Essa também, né? Esse também é um desenho de Rita, assim. Aqui já é a história do mapeamento. Então, essas imagens, todas essas imagens, aqui, por exemplo, essas imagens dessa enciclopédia, né, de plantas e das propriedades terapêuticas delas e tal, isso estava pronto lá dentro de uma pasta. Tinha uma professora que não sei se a Loura está aí ainda, tá? E aí ela tinha uma pasta, aquelas pastas de plástico, isso tudo, ela tinha um monte, é outro livro. Aqui é só um pedaço, né? A gente fez escanear, a gente escaneou
Cada um desse é uma folha feita por uma pessoa, né? Essa redação das propriedades e tal. Aqui eram as plantas coladas, então a gente só fez escanear. E as margens já eram feitas, né? Era como está aí colocado. Então, essa pergunta, né, que Camila faz, né, das imagens do livro, né? Como é que fica isso, né? Essa ideia do apoio técnico eu tenho aprendido muito com a professora Marinese e com a Laura Castro, são duas professoras que estão trabalhando juntas a partir para a criação da base curricular Runicuim, é um projeto grande ligado ao povo Runicuim, e, e aí a gente tem pensado muito assim, né? Qual que é o lugar, né, desse coletivo gráfico na feitura desses livros, sabe? E aí eu acho que cada vez mais eu acho que é caracterizar dentro dessa situação de um apoio técnico, né? Como elas têm também me ensinado muito, assim. E aí a última questão que a Camila coloca, que é isso ficar aberto, né? Eu acho que é uma experiência importante. Bem, vou começar a trazer as outras perguntas. É, tem a coisa do livro físico, né? Se é possível adquirir o livro. Tem várias perguntas muito sobre como ter contato com esse material, né? Tem tipo, onde adquirir esse livro, perguntando se esses vídeos que a Cacá mostrou, eles estão disponíveis no YouTube. Também está perguntando para Cris, qual o nome do canal do YouTube que você comentou que sua filha participava? Se o pessoal também quer dar uma olhada. Alguém que perguntou se pode imprimir esse livro ou só adquirir ele fisicamente. Tá perguntando se vocês têm Instagram também, então coisa do contato, assim, né? E aí tem umas perguntas sobre o projeto, né, do livro, que fala, tipo, que pergunta se esse projeto, essa pesquisa com as escolas rurais no Brasil continuou, se foram lançados outros livros sobre histórias de povos nativos. Acho que são essas perguntas que eu estou vendo aqui. Ah, eu não disse o nome de ninguém, mas eu vou dizer o nome das pessoas que estão perguntando. Dani está perguntando sobre a pesquisa das escolas rurais no Brasil, se tem prosseguido. Lindinalva Faxino perguntou se lançou outros livros. Dani também perguntou sobre se pode imprimir ou se é possível adquirir fisicamente. Foi Beatriz que perguntou se os vídeos estão disponibilizados no YouTube. E Tânia Guarneri perguntou sobre o nome do YouTube, da, da página do YouTube que a filha da Cris faz, né? Cria. Ah, tem uma pergunta também sobre Socorro Conrado, perguntou sobre um vídeo específico que Cacá mostrou, que é um vídeo que tem as crianças com os cartazes, com as imagens de animais. Está perguntando se aquilo funciona como uma espécie de teatro de bonecos. Acho que são essas. Eu vou deixar o livro aqui, que a gente também o tempo todo está se referenciando a ele, né? Eu acho que ele tem esse protagonismo mesmo, assim. Essa história dos bonecos, né? Das imagens, eu vou aqui, ó. Tem a ver com essa oficina, né? Que foi feita com as crianças. E elas têm muito, tinham, né? No momento que a gente passou lá e conviveu com
essa comunidade escolar tinha muito vivas as narrativas e as histórias dos encantados, né? Eu lembro até de uma fala do Thalita, que foi fotógrafa no projeto, né? Thalita Patachó, sobrinha de Rita, sobrinha de Cris, filha de Rita, né? Ela disse assim que a colonização destruiu muita coisa, mas não conseguiu apagar essa memória dos encantados, assim, né? E isso lá foi uma coisa incrível, assim, que a gente fez esse encontro com as crianças e elas começaram a contar um monte de histórias dos encantados, né? Então, e aí deu origem a essa história, que é a história de Amani. Era uma vez uma mãe d'água. Ela era linda, inteligente, muito, mas muito esperta. Sereia pescadora. Ela gostava de pedras, peixes e penas para fazer brincos. A mãe d'água adorava olhar as nuvens. Seu espelho era belo e cheinho de conchas. Então, a história vai se desenrolando, né? Foi uma história que aconteceu lá dentro dessas oficinas de narrativas, de contação de histórias, e a gente ia redigindo como, né, como elas narravam para a gente, né? Mãe d'água protetora, seu espelho brilha em mim, escreveu Chica, pensando na sereia. Chica é uma criança, na época ela era uma criança, hoje ela é uma adolescente já, né? Ela protagoniza também essa história. Chica um dia decidiu chamar por ela. Caminhou pela mata e chegou no mar. Lá encontrou a mãe d'água na praia do Moreira. Muito animada, disse para ela: Oi, mãe d'água, você é linda. Então, essa história, essa contação de histórias, aí esse desenho das imagens que vinham nas histórias, das sereias, dos barcos, né? Aparece uma bruxa na história. E aí, nessa convivência, nessa vivência com as crianças, né? Aí a gente fez um dia e falou, não, então vamos fazer uns encantados e essa ideia mesmo, né? Desse espaço pedagógico ser a aldeia, ser a mata, ser o rio, vamos fazer os encantados e vamos passear com eles. Então a gente fez esses encantados, desenhamos nos papelões, tinha uns papelões lá, a gente pegou os papelões e fizemos umas colagens, uns desenhos com as crianças, e aí levamos isso falamos, então vamos levar os encantados para onde eles moram, né? A mãe d'água, vamos levar ela para perto da água, caipora para a mata. E aí, assim, boitatá, assim foi. E por isso apareceram essas imagens, né? Que ficou parecendo um pouco esse teatro de bonecos, mas a gente ia levando e aí aconteceu um encantamento mesmo. Que os encantados que estavam, né, nesses corpos de papelão, de carimbo, de folha e tal, de repente as crianças começaram a ficar amedrontadas com eles. Elas começaram a sentir que, nossa, aí, gente, então vamos entrar na mata com a caipora, aí quem vai levar a caipora e tal. Então, assim, a gente sentiu que esse lugar mesmo, dessa experiência viva, né, na memória, mas também nesse percorrer o território, né, com os encantados. Então, foi assim que apareceram essas imagens, esses bonecos, são um pouco bonecos mesmo, né? Cris, sobre o livro, essa nova edição, como é que é? Vocês estão vendendo? Podia falar um pouco para o pessoal também. Então, eu vou tentar responder algumas perguntas. Se eu esquecer, que eu esqueci de trazer meu caderninho de anotação, aí Camila vai me acendendo a luzinha aí. Então, sobre o livro, gente, a primeira edição, desde a primeira edição, como eu já relatei aqui sobre a reintegração de postos que a gente teve na comunidade, né? Esse livro, além de tudo, ele veio para fortalecer também essa questão, por conta que todo o livro que foi entregue para a aldeia, a gente compartilhou com as escolas indígenas, e demos, assim, presenteamos com alguns exemplares as escolas não indígenas também daqui da vila de Cumuruxatiba, entre algumas instituições, e os livros que restaram,
a gente vendeu, porque a gente tem as lojas de artesanato aqui na aldeia, nós somos muito beneficiados por o turismo aqui, né? Porque a minha comunidade, ela fica na passagem onde o povo vem visitar muito a Praia da Barra do Caí. Não sei se vocês já ouviram falar, segundo eles, a Praia do Descobrimento, que para nós nada mais do que foi a Praia da Invasão. Então, assim, mas nós somos muito beneficiados com o turismo e a gente tem nossas lojas de artesanatos e nas nossas lojas de artesanato a gente expôs os livros para vender, né? E com o dinheiro arrecadado desses livros, a gente começou a construir, ajudar a construir a casa de pessoas que não tinham condição, né? Voltando dessa reintegração de posse e também construindo outros lugares, assim, espaços dentro da comunidade. Então, o livro foi todo o valor arrecadado para a associação da comunidade, né? A segunda edição vai ser da mesma forma, né? Então, nós temos aqui na comunidade esse livro maravilhoso, né? Que é a segunda edição, que não foi lançado, inclusive, vai ser lançado, a gente está nos finais da construção de um grande quigeme quer dizer uma oca enorme, onde vai ser esse espaço, ele está sendo construído na comunidade também para fortalecer o etnoturismo de base comunitária que a gente trabalha aqui, onde vai ser realizado feiras, né, o trabalho mesmo com turismo, e a gente vai ter a inauguração desse quigeme eu quero dizer uma grande casa, né, de cultura, de tudo que é maravilhoso vai acontecer ali dentro, e a gente vai fazer o lançamento desse livro dentro desse quigeme, mas o livro ele já está sendo vendido nas nossas lojas aqui. Você pode adquirir, depois alguém pode deixar o meu contato, né? A gente envia o livro para onde que a pessoa pedir, porém, assim, o cliente ele paga, né? No caso, o envio do livro, tá bom? E o dinheiro arrecadado para ele também vai direto para a associação. O Instagram das meninas Sentindo Canto, tá? Você pode procurar no YouTube Jovens Indígenas. Aí tem Meninas Sentindo Canto. Aí no YouTube tem todo o trabalho delas, né? Das jovens indígenas, inclusive todos os vídeos, né? Produzido por elas, de autoria delas, músicas que elas transcreveram, estão todos os trabalhos lá no canal delas do YouTube, né? A gente tem também o Instagram da aldeia, que chama Aldeia Caí Oficial. Se você for no Instagram, você vai, né? Aldeia Caí Oficial, você vai abrir diretamente. Também tem o Instagram das lojas de artesanato, enfim. Tá tudo ali também. Você pode encontrar lá na página do Instagram. Sobre essa questão dos bonecos, né? Também eu gostaria de... Não é Jovens Indígena 687, não. @Jovens Indígenas, não é Jovens Indígena mesmo, só. Sobre essa questão dos bonecos, assim, eu vi também uma pergunta lá que eu achei muito interessante, eu não me lembro, assim, muito bem, mas eu acho que pediu, na verdade, falou da questão dos encantados, né? Se os encantados é só no imaginário. Nada pra gente é no imaginário. Tudo pra gente é real. A gente vê muito se falar em lendas e mitos. O povo pataxó, eu acredito, os povos indígenas no geral, não existe lenda e nem mito. Existe realidade, existe uma história, né? Uma história que está contada ali naqueles personagens que as meninas criaram, né? Que é a mãe d'água, Chica, por exemplo. Na história de Chica, ela decidiu contar a história de Inhamani porque Chica acredita que ela viu a avó dela na Inhamani, né? Então, assim, ela disse que ela deitou e fechou o olho e sentiu todo o carinho que a avó dela dava, e também como se ela estivesse tendo aquele carinho ali na beira da praia, naquele momento, da Iemanjá, da Mãe d'Água, enfim. Mas, assim, aquele que acredita, porque a gente na nossa, pelo menos na minha etnia, Pataxó, a gente não discute religião, né? Tem várias pessoas que têm religião. Então, a gente tem evangélicos, né? A gente tem cristão. Eu, por exemplo, eu frequento a igreja católica, né? Eu sou cristã. Mas, assim, a minha principal religião é a minha cultura, então eu não deixo ela por nada. Porque antes do catolicismo vir para aqui,
antes do evangélico vir para aqui, a gente já praticava a nossa cultura, né? Então, assim, a gente não discute religião, a gente também não tem preconceito com religião de ninguém, mas, assim, todo mundo da comunidade a gente coloca em primeiro lugar a nossa cultura, que é o nosso auê, né? A gente tem um momento da gente dançar o nosso auê na beira da nossa fogueira, a gente tem a medicina do rapé. Então, assim, muitos evangélicos estão ali, muitos cristãos também estão ali. Então, assim, então tem toda essa união quando a gente vai fazer a prática mesmo dos nossos rituais na comunidade, né? E eu não me lembro qual foi mais a outra pergunta, mas eu vi uma pergunta, assim, bastante interessante que eu vi aqui e acabei me esquecendo, né? Que eu queria muito responder. Mas aí, se Camila puder ver se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que eu acabei esquecendo de responder alguma coisa nesse sentido, né? E é Tem outra uma coisa que eu assim, eu fiquei, me perguntaram da autoria, né? Assim, da questão do livro. O livro, a gente está compartilhando este livro justamente porque a gente quer levar a nossa história adiante. Mas eu tenho uma grande preocupação, que nem Cacá colocou, que ela viu no trio elétrico. Eu não lembro onde que foi que ela disse que viu em Salvador. no divulgação de um cortejo afro para o Carnaval de Salvador. Isso, é isso que eu queria falar aqui, porque aí eu penso assim, o sentido de ter usado a nossa pintura corporal em um cortejo, né, de Salvador, né, porque a nossa pintura corporal, para nós, ela é sagrada. Aí eu digo assim, a gente tem essa preocupação de onde que está sendo utilizado ou usado, né, objetos da nossa cultura, né, dos nossos antepassados, porque para a gente tem sentido eu usar, ou você usar num trabalho, por exemplo, eu usar o meu carimbo na minha roupa. Eu estou dizendo aqui que eu sou pataxó, eu estou usando isso aqui porque eu gosto de mostrar a minha cultura, eu gosto de mostrar a minha identidade, mas quando o Cacá usa, ou qualquer um de vocês usa, eu também vou entender que você é simpatizante da minha causa, né, que você é apoiador da minha cultura, do meu povo. Outra coisa, talvez, é eu expor essa fonte no bloco de carnaval, por exemplo. Vou dar um exemplo. Que sentido eles estão usando isso em um bloco de carnaval? É só para fazer bonito ou porque ele quer ter ali uma força do nosso encantado? Porque a nossa pintura corporal, que é onde está nos carimbos que Rita fez e que está aí nessa fonte, dizer para vocês assim, que nada disso que está aí é para ser usado por beleza, né? É para ser usado de qualquer jeito. Isso aí é só para ser usado se você tiver fé que nessa pintura que está aí, né, nesse carimbo, que está destacado nessa fonte, se for ter algum significado para você, né? De proteção, de cuidado, de acolhimento, porque é para isso que serve a minha pintura. Por exemplo, todo o artesanato nosso, por exemplo, eu estou usando uma pulseira que eu faço de miçanga. Ah, Cristiane, mas por que o povo pataxó usa miçanga? Tanta miçanga? Porque nossa semente está escassa, mas não é um trabalho pataxó. É sim, é uma arte pataxó. Porque foi eu que fiz essa pulseira. Eu sou pataxó e eu fiz essa pulseira. Aí, se você for olhar, tem a pintura corporal do meu povo destacado nessa pulseira. Que para mim está sendo como proteção. Porque minha pulseira é linda, porque eu estou aqui junto com um povo lindo, que eu quero transmitir uma energia boa para esse povo que está aqui, para esses professores, esses amigos. Então, é para isso que tem um significado. Né? Então, a gente está muito hoje na comunidade com essa preocupação de onde que vai ser usado nossos grafismos, né? Porque os nossos grafismos ele tem um significado para a gente, ele tem um sentido para a gente nisso tudo. Então, assim, nós temos muito essa preocupação hoje, inclusive com essa fonte mesmo do livro que está sendo compartilhado. A gente está com essa preocupação, a gente já teve umas 3 reuniões que foram citado, inclusive, isso. Onde que está sendo usado as nossas pinturas corporais, né? Assim, que eu acho que foi até uma falha nossa, eu vi uma pergunta, né, se tem
Aí como é a pergunta que estava aí, se tem que ter autorização, alguma coisa assim, talvez a gente teria que ter mais um pouco de rigidez por conta dessa questão, porque hoje, às vezes, as nossas lideranças, nossos mais velhos, eles ficam perguntando, né, onde está sendo usado, né, tudo isso, em que sentido que está sendo usado. Então, assim, dizer para vocês que tudo tem sentido, né? A Iemanjá que está ali naquele papelão tem um sentido, né? É o que as nossas crianças vivenciam aqui. Nossas crianças, elas correm aqui no mato, daqui a pouco elas saem correndo, a gente vai ver, cuidado que a gente não pode fazer isso, porque senão a dona da mata vai fazer isso, então já sai correndo, já não pode quebrar um galho de mato, já não pode fazer isso. Então, tem esse, tudo isso tem esse sentido, né? Então, assim, o livro, por exemplo, Cacá citou muito bem aí, a professora Loura, que é uma professora que a gente tem na escola, quando eles encontraram todo esse trabalho das ervas medicinais, que foram construídos, inclusive, com as nossas crianças, né? Ela é uma professora branca, não indígena, mas é uma professora maravilhosa, né? Que ela acolhe todo esse trabalho que ela acolhe, é feito diretamente do conteúdo extraído dentro da própria comunidade. Então, o trabalho estava lá, bonitinho. Então, o livro, assim, tudo que tem nesse livro foram construído, né, pela própria comunidade. Então, os meninos vieram, né, e assim, com o saber dele, com o saber dessa equipe que veio para cá, juntou com o saber daqui da nossa comunidade, a gente construiu esse livro maravilhoso, né? Como esse projeto veio para cá, né? A professora Laura Castro, que é das professoras aí que é do projeto, que está estava à frente do projeto, inclusive até hoje a gente já está tentando outras versões, inclusive do Antiuru, e a professora Laura já era uma grande amiga nossa, né? Então, assim, quando a gente sofreu a reintegração de posse, a gente já tinha essa amizade com ela, né? Então, assim, ela veio, tadinha, até meio que descabriadinha, assim, né? Ai, que vocês estão no momento e tal. Então, vamos fortalecer tudo isso. Aí eu virei para ela, vamos fortalecer tudo isso, Laura? Vamos fortalecer tudo isso? Vamos. Então, vamos contar a nossa história, né? O que está acontecendo. E o livro vai ser isso aí, vai ser esse documento que Cacá disse, né? Então, é isso, gente. Tudo isso tem sentido, tudo que está nesse livro, tudo que está nessa fonte que foi compartilhada, né? Com vocês, tem um grande sentido, um grande significado para nosso povo, para nossa aldeia, para nossas crianças, né? A Chica mesmo que vocês viram aí hoje é uma adolescente muito inteligente, continua aqui na comunidade, é estudante da nossa escola e continua com as histórias maravilhosas dela, né? Vira e mexe, ela está ganhando algum prêmio aqui dentro da escola, né? Que ela traga cada coisa incrível, né? Então eu vi aí perguntando isso mesmo, dos direitos, né? Autorais, foi disso que eu estava falando, que talvez a gente pecou muito nisso. Mas na questão do livro em si, o nosso objetivo é esse, que a nossa história, né, ela circule. E o livro ele é bem claro com isso, né? Traz essa clareza da história do povo pataxó daqui dessa comunidade, desse território. E para a gente isso é muito importante, né? Porque quando um livro, documento desse chega na mão de alguém, a pessoa vai ler e vai se interessar e vai simpatizar pela minha causa e vai ser um apoiador. Provavelmente tem 90% de chance dele ser um apoiador dessa causa, né? Então, gente, é isso, é o significado disso tudo que tem para a gente, do livro, do nosso trabalho, né? E o livro está aí maravilhoso, espero que vocês aproveitem. Quem quiser adquirir, eu não sei se Camila tem o meu WhatsApp, pode compartilhar. Quem quiser adquirir, só é mandar uma mensagem no particular que a gente dá um jeito de mandar para vocês, assim, se for do interesse, tá certo? Espero que a gente conseguiu responder aí, né, Cacá, as perguntas. Acho que vocês responderam tudo, sim. Eu vou pedir para botar no grupo que tá os professores o seu contato para quem quiser o livro, mandar uma mensagem. Gente, tá bem na nossa hora já, faltam 5 minutinhos para as 9. Queria muito, muito agradecer vocês duas. Foi maravilhoso o encontro hoje. Acho que foi muito enriquecedor para todos os professores que estão aqui com a gente, conhecer um pouco da história Pataxó, é,
enfim, ter acesso a esse livro que vai agora para dentro de várias escolas no Brasil. Legal pensar também que esse curso é um curso que a gente abrange todo o território nacional, né? Então tem professor aqui de todas as partes do Brasil. Ah, não sei se vocês conseguem ver, mas agora a gente está com 142. Teve um momento que a gente chegou a quase 180 professores aqui acompanhando nossa conversa. Então, também fico muito feliz de alguma forma poder mediar essa conversa com vocês, levar esse livro para frente e agradecer muito por essa noite. Muito obrigada. No meu nome, em nome da oficina, muito obrigada mesmo. Então, eu que agradeço, Camila, agradeço você, prazer te conhecer, estar aqui com você, né? Muito obrigada, Cacá. Estamos juntas sempre. Muito obrigada a todos que estão aqui. Eu vi que chegou a 182 pessoas. Eu me liguei, eu falei, meu Deus, eu tô falando aqui para 182 pessoas, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha passado um recado, e eu gostaria de cantar um canto final para a gente encerrar nosso encontro e dizer assim que eu fiquei maravilhada com todo o nosso encontro aqui, tá bom? E assim, um abraço bem caloroso assim de Jandaia Pataxó, daqui da aldeia Caí, uma mulher que está aqui sempre na luta. Eu luto muito pelo território, eu luto muito eu protejo meu território, né? Porque sem ele nós não temos nada, né? Território para a gente é tudo, porque a gente protege a nossa natureza, a gente protege os nossos rios, né? Nossa, como é maravilhoso viver num lugar assim. Então, assim, muito grata, né? Espero que um dia pelo menos um de vocês chegue aqui e fale, Cris, eu estava naquele encontro com você, com o Cacá. Então, assim, eu queria cantar um canto final, para a gente encerrar aqui, né? Assim, que os encantados nos proteja, né? Que a gente se sinta aí fortalecidos, né? Por todo o nosso caminho que a gente vai traçar aí, da agora para frente. Dawe mayon ihe, dawe mayon ite, dawe mayon ihe, dawe mayon ite. Despedida meu nao, machanawe. Despedida meu nao, machanawe. Awe mayon ihe, dawe mayon ite. Dawe mayon ihe, dawe mayon ite. Despedida meu nao, machanawe. Despedida meu nao, machanawe. Auene, não ao marco temporal. Obrigada, gente. Gratidão. Muito gratidão, gente. Boa noite. Boa E aos noite, professores, pessoal. até quinta-feira, que a gente tem nosso último encontro do curso com a professora Viviane Rodrigues. Tchau, gente. Boa noite. Cheiro em Boa vocês noite. todos. Tchau, Descansem. pessoal.